Olá, meus esclarecidos e esclarecidas, vídeo para dar palpites, pitacos e para a gente falar deste mata-mata antes das oitavas de final, chamado também de playoffs. Vou dar aqui meus palpites para cada jogo, inclusive para Manchester City e Real Madrid, e já quero os pitacos de vocês também nos comentários. Faltam, gente, 100 pessoinhas esclarecidas para a gente bater a meta de 40 mil inscritos, então vou pedir para você conferir se você não está inscrito ainda, se estiver fora da lista de inscrição, faz favor de se inscrever, já deixa o like aqui, não custa nada para vocês e vamos para a vinheta depois, palpites. Muito bem, gente, espero que todos vocês já tenham deixado o like e se inscrito no canal. A gente vai falar aqui, passar jogo por jogo por jogo, obviamente que darei uma, não é importância, mas uma análise maior para os clubes que eu assisto mais aos jogos do que outros, que vai ser mais pitaco, palpite mesmo. Mas vem comigo e, repito, quero os palpites de vocês com placar, inclusive, nos comentários. Eu leio todos os comentários, ou praticamente todos os comentários por aqui, então é bem legal interagir com vocês. Essa troca aqui no canal é bem legal e se você, inclusive, é tricolor, também participa por aqui. Eu sei que tem uma galera torcedora do Bahia por aqui, obviamente, porque falamos muito de Bahia, mas futebol europeu também está sempre aqui no canal. Antes, aquele convite especial, porque a KTO é parceiraça aqui do canal. É um lugar onde você vai para colocar mais emoção, para se divertir, mas sempre com responsabilidade. Inclusive, se você ainda não está com a conta verificada, atenção, precisa verificar a conta, isso é importante para a segurança. E é super fácil de fazer, tá, gente? Eu fiz, inclusive, e tem que fazer, então é rapidinho para você garantir segurança e aí depois você pode ir lá deixar seus pitacos. Sempre, repito, com responsabilidade, maior de 18 anos, não é investimento, é apenas para brincar um pouquinho e a KTO é parceiraça por aqui. E durante o vídeo eu vou dando meus palpites, vocês podem ir pegando algumas dicas por aqui. Muito bem, tá aí a tabelinha que teremos até a final da Liga dos Campeões. Vocês estão vendo de um lado, o lado que tem ali os primeiros confrontos, né? Brest e PSG, Clube Brugge e Atalanta, City, Real Madrid, Juventus e PSV, e lá do outro lado, Mônaco, Benfica, Sporting e Dortmund, Celtic, Bayern de Munique, Feyenoord e Milan. E ali um pouquinho mais apagado, a gente tem as equipes que já estão classificadas para as oitavas de final, mas que a gente ainda vai ter um sorteio no dia 21 de fevereiro, ou seja, depois destes playoffs, depois deste primeiro mata-mata, para saber para qual lado essas equipes que já estão classificadas vão. Então, a gente não sabe, por exemplo, quem o vencedor de Brest e PSG vai enfrentar nas oitavas de final. Mas a gente sabe que ou é Liverpool ou é Barcelona. Vamos começar então por Brest e PSG, até porque é a partida que eu estarei fazendo cobertura em Guingamp. O Brest não pode jogar na sua cidade porque o estádio não atende às especificações que a UEFA exige, então por isso tá jogando numa cidadezinha bem perto, que é bem complicadinha de trabalhar, na verdade de chegar é fácil, aqui de Paris é 2 horas e meia, um pouquinho mais de trem, o problema é se locomover pela cidade, mas enfim, depois eu conto no vídeo por aqui, essa semana, lembrando, vai ter vídeo pós-jogos da Liga dos Campeões. Brest e Paris Saint-Germain, talvez seja o confronto mais desequilibrado deste mata-mata. E tem um outro que eu já sei que vocês vão falar também, que é bem desequilibrado, que é Bayern de Munique e Celtic, mas eu acho que Brest e PSG é ainda mais desequilibrado. Para a gente ter uma ideia, os dois já, nos últimos 30 jogos, o PSG não perdeu do Brest, são 8 empates e 22 vitórias, incluindo uma mais do que recente, que aconteceu justamente pela Ligue 1 no dia 11 de fevereiro. Desculpa, gente, 11 de fevereiro é, no caso, a partida. No dia 1º de fevereiro, a louca. No dia 1º de fevereiro, Brest e PSG se enfrentaram pela Ligue 1 e o PSG venceu por 5-2, num jogo que no início
até teve um pouquinho mais ali de dificuldade, mas depois o PSG entrou no modo que tem apresentado nas últimas partidas e venceu o Brest por 5-2. O PSG ainda teve 2 partidas depois dessa, uma pela Copa da França, que enfrentou o Le Mans e venceu por 2-0, mesmo com um time bastante modificado. E no final de semana, o PSG vem de uma vitória por 4-1 para cima do Mônaco, com muito bom jogo do Dembélé, do Kvaratskhelia também, que fez seu primeiro gol, inclusive, e estará disponível agora para a Liga dos Campeões. O Barcola também, João Neves está fazendo uma grandíssima temporada e um PSG que ainda não perdeu na Ligue 1, é o único clube, inclusive, invicto entre as principais ligas europeias. Claro que é a Ligue 1, mas ainda assim é algo que o PSG não vinha conseguindo fazer e está fazendo nessa temporada. É um PSG que, na minha opinião, nasceu um time depois daquela virada histórica contra o Manchester City, depois atropelou o Stuttgart e é uma equipe que tá com uma carinha de que pode complicar nessa Liga dos Campeões. Repito, nas oitavas de final vai enfrentar os 2 grandes favoritos, né? Liverpool e Barcelona. Então pode ser que pare nas oitavas de final. Mas neste momento, se eu fosse Barcelona ou Liverpool, eu estaria, caramba, esse jogo aqui posso me complicar. O PSG, então, é largamente favorito, gente. Assim, eu não consigo ver o Brest empatando ou complicando a vida do PSG. Ok, um empate é possível? É possível, mas se o PSG jogar o que ele tem jogado, a qualidade, a intensidade, a forma como o PSG tem entrado em campo, eu não consigo ver o Brest vencendo esse confronto, ainda mais sendo 2 partidas, né? Vou falar aqui primeiro, obviamente, desse primeiro confronto, o jogo de volta em Paris, ou seja, o PSG ainda decide em casa, já é na próxima semana, mas para mim o PSG vai vencer as 2 partidas, tá? Eu diria que esse primeiro jogo, vamos de 3-1 para o PSG. O último, repito, foi 5-2. Foi um jogo de Ligue 1. Talvez o Brest agora se complique um pouco mais a vida do PSG, porque é um jogo de mata-mata. Mas eu ainda acho que o PSG vence 3-1. E atenção, vamos ficar de olho no Dembélé. O Dembélé, gente, em 2025, deixa eu contar para vocês, ele fez 2 gols contra o Mônaco, 3 gols hat-trick contra o Brest, hat-trick contra o Stuttgart, e ele vem, olha só, ele não jogou na Copa da França, então vou tirar esse jogo, tá? Ele não foi utilizado. Então, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 gols nas últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 gols nas últimas 7 partidas do PSG. O Dembélé faz já a sua melhor temporada em termos de números. O Dembélé tem, no momento, 21 gols e 6 assistências na temporada. Para ter uma ideia, em toda a temporada passada ele teve 6 gols apenas. Antes, no Barcelona, ele tinha temporadas, e vou fazer aqui só as temporadas em que ele jogou um pouquinho mais, tá? 8 gols, a temporada anterior é muito ruim, são 32 jogos, apenas 2 gols, tem 13 assistências, mas apenas 2 gols. A melhor temporada do Barcelona dele é 18-19 com 14 gols, e ele já tá com 21 gols, e ainda temos muita temporada pela frente. Então, atenção para o Dembélé. O trio de ataque deve ser Dembélé, Kvaratskhelia e Barcola. O Luiz Henrique tem alternado, inclusive, o lado em que Barcola e Kvaratskhelia jogam. A gente tinha dúvida, né, se o Kvaratskhelia ia tomar a vaga do Barcola ou ia ficar no banco. Luiz Henrique diz, opa, não, os 2 em campo. O Barcola tem começado os jogos pela direita, Kvaratskhelia pela esquerda, Dembélé de falso 9, e durante a partida eles vão alternando ali em alguns momentos, mas o Kvaratskhelia tem sido titular junto com o Dembélé. Então, olho nessa partida, a chance da gente ter gol de Dembélé, de vitória do PSG, de mais de 2 gols e meio, é grande. Então, essas são as minhas dicas para essa partida. Então, para mim, o PSG passa, repito, define em casa, não vou fazer vídeo prévio dos jogos de volta, mas focando no placar desse jogo, 3-1, mas eu acho que o PSG vence os 2 jogos e que a gente vai ter
classificação do PSG. Clube Bruges e Atalanta. O Clube Bruges faz uma grande temporada antes de enfrentar o City. Tinha, acho que 30 jogos sem perder, incluindo aí jogos de Liga dos Campeões, jogos complicados de Liga dos Campeões, mas vai enfrentar a Atalanta, que eu acho que é favorita para a partida. A Atalanta vem de vitória por 5-0 para cima do Verona, com 4 gols do Retegui, que é o grande destaque desse time. Lembrando que o Lookman está lesionado, não deve participar desse, com certeza não. Da volta ainda é difícil. A Atalanta está deixando bem claro que não vai correr riscos. O Retegui e o De Ketelaere, os outros 2 líderes dessa equipe estão entregando na ausência do Lookman. Então, não devemos ser o Lookman ainda neste mata-mata. Mas, para mim, repito, a Atalanta é favorita. É uma equipe que oscila um pouco? Sim, sem nenhuma dúvida. Mas é uma equipe que, para mim, tem mais qualidade, vem numa boa atoada. Eu tô realmente, assim, impressionada com a temporada do Matteo Retegui. Ele já tem 23 gols na temporada e vem desse jogo marcando 4 gols, então é importante para chegar bem com confiança, até porque vinha de alguns resultados não tão satisfatórios, né, no campeonato italiano, perdeu para o Bolonha antes, empatou com o Torino, na última rodada, e isso é importante, da fase de Liga da Champions, empatou com o Barcelona em 2-2, poderia ter vencido o jogo, e para mim o Barcelona é um dos grandíssimos favoritos para esse título de Liga dos Campeões junto com o Liverpool, então é uma Atalanta que para mim tem mais condição de passar. Essa primeira partida, temos o jogo fora de casa e sinceramente acho que a Atalanta vence. Vamos colocar aqui um 3-2 para a Atalanta, sei lá. Eu tô bem loucaça com os placares porque eu quero muito gol, mas para mim a Atalanta vence. A Atalanta não faz muita diferença se joga fora ou dentro de casa, tá? O aproveitamento da equipe não faz muita diferença. Deixa eu até pegar aqui para vocês, deixa eu ver se vai rápido. Jogos em casa, o aproveitamento da Atalanta na temporada são 17 jogos em casa, 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, tem um aproveitamento, isso aqui é os jogos em que marcou, não achei exatamente, enfim, a porcentagem, mas vocês estão vendo aí. De 17 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Fora de casa, a Atalanta tem 18 jogos, um joguinho a mais, 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então, tem uma vitória a mais fora de casa. Um jogo a mais e uma vitória a mais fora de casa. Então, a Atalanta não tem problema de jogar fora de casa. Para mim, a Atalanta vence essa partida. O jogo de volta, aí pode ser um empate, pode ser que vença também, mas para mim a Atalanta avança. Quem avançar dessa partida enfrenta ou Lille ou Aston Villa. E aí a Atalanta passando, para mim, ela é favorita tanto contra o Lille, tanto contra o Lille como contra o Aston Villa. Contra o Aston Villa, menos favorita, mas ainda assim acho que pode se dar bem. E aí, minha gente, a gente teria umas quartas de final, considerando, por exemplo, que a Atalanta avançasse, estou colocando aqui a Atalanta como favorita neste confronto e no provável confronto de oitavas de final, seja contra quem for, enfrentaria o vencedor de Barcelona e PSG ou Liverpool e PSG. Eu estou considerando que o PSG vai passar, então teríamos umas quartas de final. Vamos colocar aqui que o PSG passe, um PSG e Atalanta, porque obviamente eu tô torcendo pro PSG, porque é o que me leva mais longe na Liga dos Campeões, afinal é o time que eu cubro, não é mesmo? Então, torceria muito para umas quartas de final de PSG e Atalanta, viu? Belíssimo jogo entre PSG e Atalanta. Agora vamos para o grande jogo desse mata-mata, Manchester City e Real Madrid. O Manchester City tá tendo trabalho para vencer de time de terceira divisão do campeonato inglês, venceu agora no final de semana, eu nem lembro o nome do time, de virada, mas assim, foi um parto para vencer aquilo ali. E o Real Madrid vem de um empate com o Atlético de Madrid em 1-1, com alguns momentos ruins, especialmente de defesa, a equipe tá bem lesionada, bem desfalcada,
mas tem um ataque crescendo, né? Eu acho que o quarteto, que tudo indica que vai entrar em campo, tem momentos e momentos na temporada, alterna um pouco quem tá melhor, quem tá pior, mas eu acho que o Real Madrid, ainda mais decidindo em casa, acho que vai dar Real Madrid. Eu diria que esse primeiro jogo a gente vai ter um empate, vou colocar aí um 2-2 e depois vitória do Real Madrid no jogo de volta. Quem passar desse confronto, vamos colocar que seja o Real Madrid, enfrenta ou o Atlético de Madrid ou o Leverkusen. Então, oitava de final complicadinha, mas menos complicada, por exemplo, que Liverpool e Barcelona, né? Vamos agora para Juventus e PSV. Na teoria, gente, eu acho que a Juventus é a favorita, mas a Juventus está se complicando nessa temporada. Eu não tenho nenhuma confiança que essa equipe vai passar do PSV. Acho que tem qualidade, acho que tem condição e eu vou estar na torcida para que vença o PSV, porque torço para os clubes italianos, especialmente para a Juventus, vocês sabem disso. Mas não confio nessa equipe. O que me tem mostrado um pouquinho, e aí trazer o retrospecto aqui da Juventus, vem de 2 vitórias interessantes. O último jogo da fase de liga perdeu para o Benfica, mas vem de 2 jogos interessantes no campeonato italiano, especialmente com a chegada do Kolo Muani. É curioso que o Kolo Muani vivia assim, um momento terrível no PSG, mas na Juventus chegou já de forma espetacular. Já são 3 gols? Espera, o Kolo Muani já tem em apenas 5 gols em apenas 3 partidas pela Juventus. Vejam só, ele marcou 2 gols contra o Como, na vitória do final de semana, o último jogo da Juventus, 2-1, 2 gols dele. No 4-1 contra o Empoli, ele também marcou 2 gols. E antes, contra o Napoli, foi derrota da Juventus por 2-1, mas ele marcou o primeiro gol dele. Então, encaixou bem, tá funcionando mais do que o Vlahovic e pode ser um jogador importante, já que essa Juventus tem tanta dificuldade de marcar gols, ele tá cumprindo essa função, mesmo que o time não jogue tão bem. Confio totalmente? Não confio. Não necessariamente no Kolo Muani, mas no conjunto inteiro, né? É uma Juventus que realmente tem tido dificuldades, mas que nos últimos jogos tem apresentado um pouquinho mais de eficácia. Então, me apego a isso para dizer que a Juventus vai vencer, faz o primeiro jogo em casa por 2-0, talvez, 2-1, talvez, e aí depois um empate lá, diria por aí. E aí, o curioso é que quem passar, e por exemplo, se a Juventus passa, enfrenta ou Arsenal ou Inter. Ou seja, podemos ter um Juventus e Inter nas oitavas de final de Liga dos Campeões, o que seria incrível. Ó, a gente tá chegando em 20 minutos de vídeo. Se você ainda não deixou o like, não esquece de deixar o like, custa nada, gente. E assim, às vezes o vídeo tem aqui 5.000 views e 1.000 likes. O que essas outras 4.000 pessoas estavam fazendo que não deixaram like por aqui? Deixa o like que me ajuda. Indo pro outro lado da tabela agora, Mônaco e Benfica. Eu gosto muito dessa equipe do Mônaco. Eu acho que tem talento, mas tem oscilado demais na temporada. Vem de uma derrota ruim contra o PSG, especialmente um primeiro tempo em que faltou eficácia. Poderia ter dificultado muito a vida do PSG no primeiro tempo. No segundo tempo, abandonou um pouco, assim, o PSG fez o que quis e venceu. O PSG venceu por 4-1. Antes disso, vinha de uma vitória para o Auxerre por 4-2 e perdeu para a Internazionale, mas que para mim, no último jogo da fase de liga, é uma das favoritas, junto com Liverpool e Barcelona, para estar na final, para ser campeã de Liga dos Campeões, perdeu por 3-0. É uma equipe que toma muitos gols, que não tem conseguido acompanhar tanto essa produção no ataque, então não confio nesse Mônaco para vencer o Benfica, mas eu vou aqui dar uma intensificada na torcida pelo Mônaco e vou colocar o Mônaco vencendo o Benfica por aqui. Sporting e Dortmund, eu confesso que talvez sejam de tudo que está acontecendo aqui nessa tabela, talvez sejam os 2 times que eu menos vi jogar, porque
Do outro lado, sempre tinha um italiano, um francês, ou City e Real Madrid, que são times que a gente assiste. Desse lado de cá, e vamos combinar que é um lado da chave bem mais tranquilo, não é mesmo? Que ou Liverpool ou Barcelona vão pegar, e aí, ó, vão se dar bem, eu acho. Quem for para esse lado da chave, para mim, só para, entre Liverpool e Barcelona, só para na semifinal contra a Inter. Ou, se for, ou Arsenal, né? Que Inter e Arsenal, a gente não sabe também para que lado vai da tabela. Mas eu diria que o Liverpool e Barcelona, quem for para esse lado da tabela, vai chegar na semifinal. E aí, na semifinal, enfrenta ou Inter ou Arsenal, porque para mim, Inter e Arsenal vão passar até a semifinal. Na verdade, Arsenal nem tanto, porque tem um Bayern de Munique por aí, mas para mim, a Inter sim. E aí a gente vai ter, enfim, seria uma grandíssima semifinal. E aí, confesso que entre Sporting e Dortmund, já que do outro lado eu disse que o Mônaco vencia o Benfica, eu vou no Sporting vencendo esse Dortmund. Esse Dortmund dessa temporada tá estranho, né? Enfim. Celtic e Bayern de Munique é o outro jogo depois, para mim, de PSG e Brest, o mais desequilibrado. O Bayern é amplamente favorito, mas por que, para mim, que é menos favorito do que o PSG contra o Brest? Porque o PSG contra o Brest, a gente tem confrontos muito recentes, muito constantes. Então, a gente tem um recorte de parâmetro muito mais fiel do que Celtic e Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem oscilado em alguns momentos estranhos da temporada, pode cair num dia muito ruim, e esse Celtic tem mostrado muita personalidade, né? Então, pode ser que se complique. Não acho que vai acontecer, mas eu acho que é menos favorito do que PSG e Brest. Bayern de Munique também avança por aí. Quem avançar enfrenta ou Leverkusen ou Atlético de Madrid. E por fim, a gente tem Feyenoord e Milan. Confesso que já desconfiei mais deste Milan, principalmente quando era o Paulo Fonseca. O Sérgio Conceição chegou, colocou mais competitividade nessa equipe, colocou mais agressividade nessa equipe e talvez seja uma das equipes que mais mudou na janela, né? Trouxe técnico novo e 3 titulares novos. Talvez fossem 2, mas o João Félix está sendo titular, então com isso a gente tem 3 jogadores titulares mudando da fase de liga para a fase agora de mata-mata, incluindo, obviamente, o destaque do Feyenoord, né? A gente tem um Milan que não só se reforçou bem, deixa eu só pegar aqui o último jogo do Milan, não só se reforçou bem, tirando o Santi Giménez do Feyenoord, como também enfraqueceu diretamente o seu oponente. O Santi Giménez já fez gol na última rodada, já deu assistência, então já está encaixado. Eu acho que tem tudo para dar certo na equipe do Sérgio Conceição. O Kyle Walker também é um jogador que traz uma consistência, uma liderança, e ele já tem mostrado isso em campo muito mais interessante do que o Calabria ou o Emerson Royal. Então, para mim, esse Milan tá mais cascudo. Acho que esse Milan tem mais condição de vencer esse Feyenoord do que o Milan, que terminou a rodada, a fase de liga. O Milan, inclusive, tem dado trabalho para a Inter na temporada. No início de fevereiro se enfrentaram pelo campeonato... Não, pela Copa Itália. Não? Desculpa, pelo campeonato. Empate em 1-1. Aí depois o Milan venceu a Roma na Copa Itália por 3-1. E vem dessa vitória para o Empoli por 2-0. O João Félix sendo titular, inclusive, começando, e o Rafael Leão indo para o banco, mas eles também atuaram juntos. O Sérgio Conceição agora tem mais opções de qualidade no ataque. O Pulisic sempre ali pela direita, o Abraham ou o Santi Giménez. Então é um Milan mais interessante para vencer esse Feyenoord. Confio totalmente? Não confio, mas acho que tá mais competitivo, tá mais agressivo, tá mais interessante para vencer esse Feyenoord. Então, para mim, o Milan passa. E passando, é a mesma situação da Juventus lá do outro lado, né? Ou enfrenta Inter ou enfrenta Arsenal. Então, a gente pode também, nas oitavas de final, ter um Milan e Inter. O que pro Milan, por incrível que pareça, é bem mais interessante, já que já venceu a Inter na temporada, empatou recentemente,
E eu acho que é uma equipe que tende a melhorar e tem dado trabalho para a Inter, apesar da Inter, para mim, ser uma equipe, ser um time melhor. E contra o Arsenal, acho que o Milan não tem esse conhecimento, não tem esse encaixe de jogo que tem mostrado diante da Internacional. Então vamos ver o que acontece, sorteio no dia 21. É isso, gente, esses são os meus palpites, meus pitacos. Eu não dei placar para os últimos, né? Eu acho que o Milan vai vencer o Feyenoord por 2-1. Bayern e Celtic, eu acho que vai ser 2-1 para o Bayern de Munique também. Que mais? Dortmund e Sporting. Acho que esse primeiro jogo vamos de 2-0 Sporting. Benfica e Mônaco, vamos de 2-1 Mônaco nessa primeira partida. É isso, acho que dei palpite de todos, não foi? Isso. Se não dei, ficou faltando pouquíssimos. É isso, gente. Deixa pitacos por aqui. Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Faltam 100 pessoinhas pra gente bater a meta de 40 mil inscritos. Então, confere se você tá inscrito no canal. Se não, se inscreve por aqui. É isso, gente. Boa semana de Champions. Estarei em Brest e PSG. Jogo de mais cedo, hein? Na terça-feira, na TNT. Todos os jogos na Max também. E teremos vídeo de pós aqui das partidas de Champions, tá bom? É isso, gente. Boa semana pra todo mundo.